Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista, que é um método psicoterápico. Há muito tempo, logo no início que eu comecei a gravar esses programas, lá nos idos da pandemia, 6 anos, exatamente 6 anos, que foi em abril de 2020 que nós começamos. Nesse período eu fiz um vídeo que eu vou repetir agora, obviamente 6 anos depois, com outra forma de falar, mas o conteúdo é o mesmo. Que é uma coisa inusitada dentro da medicina. Imagine se um cardiologista publica um vídeo dizendo como é sua primeira vez num cardiologista. Não faria muito sentido. As pessoas vão ao cardiologista quando tem um bate-cum diferente no coração, sentem alguma coisa, alguém sugere para ele, rapaz, isso que você está sentindo pode ser problema de coração, vá ao cardiologista. Um oftalmologista não teria sentido gravar um vídeo com esse título, como é a primeira vez indo a um oftalmologista. Por quê? Porque a própria pessoa, quando sente que tem algo atrapalhando sua visão, ela busca. Porque quando ela tem algo que o outro atribua à visão, isso pode ser problema de oftalmologia. Por que você não vai no oculista? Que é como as pessoas denominam no dia a dia. Então, em geral, na medicina, não faz essa pergunta ou essa observação, não faz muito sentido. Mas em psiquiatria acredito que faça. Se vocês prestarem atenção, eu usei exemplo de oftalmologista e do cardiologista, mas qualquer especialidade médica, quando as pessoas sugerem para o outro que vá a uma determinada especialidade, ela está fazendo isso por um cuidado, por uma solidariedade, por um companheirismo, mas de alguma forma essa sugestão soa simpática. Eu estou com uma dor na perna, rapaz, vá no ortopedista. Eu estou com formigamento na mão, vá no neurologista. Mas se nós observarmos e vocês prestarem atenção, mandar alguém ao psiquiatra soa sempre como algo agressivo. Por que você não vai no psiquiatra? Rapaz, você devia procurar um psiquiatra, isso sim. Isso é falta de psiquiatra. Ou seja, regra geral, a psiquiatria é vista como uma entidade meio nebulosa dentro da medicina. Todo o resto da medicina, as pessoas podem até temer as doenças no sentido objetivo. Temer o câncer, temer um enfisema, um infarte, um acidente vascular cerebral. Mas a ida em si ao profissional não é algo desqualificante, pelo contrário, muito pelo contrário, soa como autocuidado. Você entende, até que enfim que você foi, né? Que bom. Psiquiatria não. Regra geral, como eu disse, dizer a uma pessoa que ela procura o psiquiatra muitas das vezes é agressivo mesmo, é no sentido pejorativo, desqualificante. E muitas das vezes quem recebe essa sugestão, mesmo quando está sendo dada de uma forma solidária, recebe de uma forma negativa. Eu? Buscar um psiquiatra? Está pensando que eu sou doido? Que é a resposta talvez mais comum a essa sugestão, quando é feita de bom grado. Quando é feita de uma forma ofensiva, a reação é agressiva. Tá me chamando de doido, é? Então, ir a um psiquiatra não é exatamente a mesma coisa que ir a qualquer outra especialidade médica. Porque traduz, novamente voltando àquela história que nós vemos batendo há algum tempo, a essa relação preconceitual que as pessoas têm com a psiquiatria. Nesse universo, as pessoas em geral, eu estou incluindo todas as pessoas, consideram a psiquiatria algo desnecessário, no mínimo, e no máximo algo que é prejudicial.
O que eu estou dizendo pode soar estranho, mas se vocês prestarem atenção, a média das coisas que é dita, as piadas que são feitas, as observações em particular que são feitas, elas soam nesse sentido. Para que você está tomando esse remédio? Vá se distrair. Rapaz, não tome esse remédio, fique tomando esse remédio, você vai terminar ficando dependente dele. Não soam como observações corriqueiras? Ou não existe problema psiquiátrico, o remédio psiquiátrico não ajuda em nada, só faz prejudicar. Essa visão da psiquiatria preconceitual, que traduz um enorme preconceito em relação à ajuda que possa ser dada por via medicamentosa, por via medicamentosa ou qualquer outra via que não seja psicoterápica, traduz uma relação que é preconceitual com a psiquiatria. Curiosamente, quando as pessoas supõem que tem algo no cérebro como entidade física, elas buscam o neurologista e aceitam ajuda. A suposição de um AVC, a suposição de uma tumoração cerebral, a suposição de um problema degenerativo, a suposição de um problema infeccioso. A busca do neurologista é harmônica com as pessoas, porque o cérebro, enquanto órgão físico, ele se comporta para as pessoas como todos os outros órgãos, algo que pode ser ajudado sem afetar a autonomia. E aí reside talvez o nó da questão. Ir a um psiquiatra traduz, de uma certa forma, como ele não está lidando com o cérebro enquanto entidade física, ele está lidando com a funcionalidade do cérebro, que é o modo de existir da pessoa, o modo de cada um vivenciar a sua vida, soa como uma desqualificação à autonomia, como uma desautorização da pessoa. Aliás, eu já escutei isso textualmente de pacientes. Como invariavelmente eu pergunto ao paciente como ele se sente vindo ao psiquiatra, não o que está trazendo aqui, que é como as pessoas querem começar a falar. Eu pergunto sempre como ele se sente vindo ao psiquiatra. E muitos, de uma forma transparente, dizem: eu me sinto mal porque eu me sinto derrotado. Foi uma frase expressa de uma paciente minha. Repare, um paciente que busca um neurologista porque teve um AVC, ele está chateado, ele está apurrinhado, ele está temeroso, ele está triste, ele está tudo. Mas ele não se sente desautorizado por isso. Mas essa paciente, ela tinha a sensação de que tinham desautorizado a ela se sentia derrotada. É como se fosse um recibo que ela tivesse passado a si mesma, de que ela não tinha condições de lidar com a própria vida. Curioso, eu sou psicoterapeuta, então é nítida a diferença da pessoa que busca ajuda psicoterápica da pessoa que busca ajuda psiquiátrica. A ferramenta da psicoterapia são as intervenções verbais, comportamentais, ações físicas, né? No caso do psicodrama seria a dramatização. Parece que essas ferramentas não soam para o paciente como desqualificantes, mas parece que a pressuposição de usar remédio faz com que o paciente se sinta uma pessoa que não são os órgãos dele que estão precisando de ajuda. Para esses órgãos, ele aceita ajuda medicamentosa ou qualquer outra forma de intervenção para resolver o problema. Mas parece que o uso de medicação em psiquiatria e outras formas de intervenções que não sejam verbais, que não sejam psicoterápicas, muitas vezes, para o paciente, soa como se ele estivesse tomando um remédio para ele ser diferente. Que, aliás, é um temor que muita gente tem, de que ao
tratar-se usando uma medicação para determinado sintoma, algo dela deixe de existir, que ela perca algo da identidade dela, que algo da criatividade dela possa ser afetado. Todos esses temores que fazem com que o paciente venha ao psiquiatra com não apenas um pé atrás, mas 2 pés atrás, né? Ele tem receio de vir, receio de sentir-se desautorizado, receio de ser visto no psiquiatra e isso passar o recibo de que ele está precisando de ajuda médica para ser como ele é. É assim que o paciente se sente. O receio de que, aliás, tem uma frase de Clarice Lispector, numa das cartas dela, numa das crônicas dela, que ela diz que é necessário se ter cuidado quando se remove um determinado tijolo, porque nunca se sabe qual é aquele tijolo que está sustentando a parede. Uma observação muito pertinente, porque isso passa pela cabeça do paciente. Vamos imaginar um paciente que é extremamente, e eu vou usar a expressão típica do paciente, extremamente organizado. Ele tem, o paciente que dentro da esfera do transtorno obsessivo-compulsivo, ele tem traços obsessivo-compulsivos. Lidar com isso, muitas vezes, dá ao paciente a sensação de insegurança que ele irá do 100 para o 0. Ele irá do extremamente organizado ao completamente desorganizado. Muitas pessoas têm esse temor de que ao remover o tijolo dos sintomas, desabe todo o muro, toda a parede que foi construída ao longo da vida. Claro que precisa se ter cuidado de lidar com essas coisas, mas o primeiro passo em psiquiatria é lidar com o pré-conceito, com aquilo que está vigindo na fantasia da pessoa ao buscar o psiquiatra, que faz com que muitas e muitas vezes a expectativa médica do psiquiatra, que pode ser uma, e a expectativa do paciente pode ser inteiramente outra. O psiquiatra pode julgar que a evolução do tratamento, falando numa terminologia médica, a evolução dos tratamentos está sendo satisfatória, boa, está se conduzindo bem, e ao mesmo tempo o paciente percebe que os sintomas melhoram, mas o temor de ser mudado pelo remédio aumenta. Então esses cuidados de delicadeza na psiquiatria, porque nós estamos lidando com um material que absolutamente não é estritamente físico. É claro que todas as funções cerebrais que nós lidamos, elas são mediadas e estão dentro da funcionalidade do cérebro. É óbvio que o cérebro é o instrumento pela qual a mente se apresenta em todas as suas funções. Mas como essa funcionalidade é que é sentida pelo paciente, e é essa que ele teme perder muitas vezes, pode soar contraditório, mas o ser humano é assim, ele é ambivalente, ele é paradoxal, ele não basta uma comunicação interna para resolver um problema de ordem existencial. Seria fácil até se pudesse, embora temeroso, seria trágico se pudesse acontecer. Então esse cuidado com a psiquiatria de ser uma especialidade que simultaneamente tem que lidar com o tangível, o palpável, o físico, que é a estrutura cerebral. Simultaneamente, ele tem que lidar com algo que é intangível, que não é físico, que é a expressão do cérebro, que é a mente, a maneira pela qual a pessoa vivencia cada uma das coisas. Eu estava vendo um vídeo há pouco tempo de um camarada que não tem as duas mãos e toca flauta de pan, aquela flauta grande. Talvez ele pense que colocar um prótese, ele pudesse perder a capacidade de tocar. É uma analogia talvez muito pobre, mas considero isso. Psiquiatria continua sendo uma especialidade delicada.